Boa noite, boa noite, boa noite. Episódio 61 do A Gente Te Conta Podcast. Na nossa série com os candidatos aqui, a sétima saga com os candidatos. Hoje, recebendo a candidata a vice-prefeita, Sandra Campana, que é engenheira agrônoma, empresária no ramo da floricultura, né? Tem a Campana Floricultura ou Floricultura Campana? Campana Floricultura. Pronto. Era vereadora no seu último mandato, né? E candidata a vice-prefeita, beleza? Sandra, te apresente aí para o nosso público. Quem é a Sandra Campana? Boa noite. Primeiro, antes de me apresentar, queria te agradecer, né? Porque é o primeiro podcast que eu estou participando. De vários, né? De vários virão, que já espero, né? Então, a Sandra é uma mulher que chegou aqui muito nova, em Benevides, né? E começou sua vida profissional e política no município de Benevides há muitos anos atrás. Comecei aqui do zero, né? A gente começou... eu comecei a cidade, ela era muito pequena na época que eu vim para cá. E aí a gente sentiu Benevides muito acolhedora. Quando eu vim para cá, Sandra? Eu nasci no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mas só nasci lá, vim de lá com 2 aninhos de idade, né? E aí, vindo para Benevides, já trouxe meu pai, minha mãe. E a minha família ela é muito pequena, né? Então, hoje, tenho meu pai, minha mãe, minha irmã, um irmão que foi falecido de Covid há 3 anos, né? E um irmão da minha mãe apenas que está em Benevides. E nosso resumo de vida é esse aí. E acreditamos em dias melhores, gostamos de trabalhar pela comunidade, né? Trabalhar pelas igrejas. Esse é o nosso jeito. E aí a gente foi se destacando. E eu, como sempre, audaciosa, gostando de desafios, comecei minha vida política em Benevides. Aqui eu aprendi e aqui eu estou até hoje. Isso. A Valéria colocou, boa noite, Sandra é uma mulher guerreira. E eu acredito que realmente acho que guerreira representa muito, né? A Sandra Campana. Uma grande mulher, disse aqui, Eide Gaias. Pronto. Bom, obrigada. Tamo junto, nossa vice-prefeita, professor Everaldo, né? Pronto. É isso aí, nosso companheiro. Show, né? gente. Bora começar esse bate-papo. Que ela me prometeu aqui ser calorosa, né? Eu sou calorosa. Bora falar de um tema que eu particularmente acho que não deveríamos falar, né? Que é falta de água nos bairros. A gente mora em Benevides, que é uma cidade que realmente a água ela é encontrada em abundância, né? Ficar sem água nas torneiras é algo que realmente não deveria acontecer. Qual é o teu ponto de vista em relação à falta de água nas comunidades? Pablo, a gente tem caminhado bastante pelo município, até porque a gente está no momento de eleição, né? E uma das maiores demandas que se tem, é a questão da água. Isso a gente tem nos preocupado um pouco, porque a cidade cresceu bastante, os bairros cresceram, mas os microsistemas de água são de 30 anos atrás, de 10 anos atrás, de 4 anos atrás. E a gente nota que não houve evolução. Nós estamos no município, considerado um município com água abundante, onde nós temos empresas de água mineral, mas falta esse líquido tão precioso para o nosso povo. Tem áreas de Benevides que a gente chegou a encontrar que são pessoas que estão há semanas sem água. Por quê? Porque o bairro cresceu e o sistema de água não foi ampliado, não se aumentou, não se cavou mais um poço, não se ampliou. Simples, é um problema que é muito prático, é muito simples de ser resolvido. E há um descaso, realmente, da gestão atual que nos impressiona. E assim,
dizer que nós estamos levantando esse questionamento agora, não. Durante esses 3 anos e meio, quase 4 anos, eu levantei vários questionamentos na Câmara Municipal. Já fui vereadora há 18 anos atrás, mais ou menos, o primeiro mandato, quando fui secretária de Agricultura, e me elegi logo em seguida. E agora, após 16 anos, coloquei meu nome novamente para a eleição e ganhamos a eleição. E alguns questionamentos foram feitos por mim nesse meu mandato. Porque eu tenho uma visão que o vereador, ele é eleito para ele levar as demandas, né? E aí, quando você leva as demandas para o governo municipal, automaticamente você é taxado como oposição. Mas aí você tem que escolher um lado, né? E eu escolhi o lado do povo. Eu não me arrependo em momento algum, em toda a minha trajetória desses quase 4 anos, ter cobrado a melhoria. E hoje, andando por esse município incansavelmente, eu cheguei à conclusão de que eu estava certa. Isso me deixa feliz. Que nada do que eu fiz, tudo que eu fiz nesses 4 anos, eles não foram em vão. Não me arrependo e faria muito mais novamente. Porque a gente acaba ganhando uma experiência. Cada construção, você vai aprendendo um pouquinho mais, né? Então, lhe confesso que foram momentos muito difíceis. Momentos difíceis para uma mulher questionadora, guerreira, como é assim que as pessoas acabam dizendo que eu sou, né? E para uma mulher não é fácil você ser rebatida, ser ameaçada. É muito complicado. Mas o tempo todo eu fui firme, fiscalizei sim, não me arrependo. E uma das questões era a questão dessa água, né? Então, hoje a gente olha e diz, eu estava certa. Realmente a população não estava sendo bem atendida. Realmente, porque a função do vereador seria chegar, né, e fiscalizar realmente que realmente falta água em algumas casas. Então, faltou um pouquinho desse contato com os vereadores nos bairros, na tua opinião? Eu diria que não. Hoje nós temos em torno, lá na Câmara Municipal, se não me falha a memória, 600 requerimentos, mais ou menos, nesse nosso mandato na presidência da Câmara. E os colegas vereadores, eles também pleiteiam. Eles pleiteiam demandas para a população. Só que assim, a gente faz o requerimento, faz o pedido para que seja atendido para aquela comunidade, tanto de limpeza de rua, quanto terraplanagem, quanto asfalto, quanto transporte público, que é uma das bandeiras que eu levantei logo no meu primeiro ano de mandato, né? Mas esses requerimentos, eles são levados até a gestão. Só que a gestão não executa. Não é feito todos os requerimentos, eles não são garantidos. Apesar de ter votação no plenário, todos concordarem, né? Mas isso não quer dizer que ele vá ser executado. Existe toda uma boa vontade da gestão para que isso possa ser feito. Então, na verdade, todos os vereadores têm as demandas, sim. Eu ouvi essas demandas, mas infelizmente não foram executadas. Perfeito, perfeito. Já que você tocou em transporte público, bora para essa área também, que é sempre muito cobrada aqui pelos nossos telespectadores, né? Qual a sua visão em relação ao transporte público? A visão sobre o transporte público é a minha visão com relação aos outros temas também. Não existe um planejamento no município. E por isso a gente sofre com alguns gargalos, como água, como o próprio transporte público. Hoje a gente tem um transporte público muito precário. Lembro bem que nós tínhamos 2 empresas de ônibus que estavam atendendo aqui no município. Hoje nós temos apenas uma. E chegou um
projeto de lei na Câmara Municipal para que fosse liberado, como se fosse, vamos falar assim, de uma forma mais é como se você fizesse um contrato com a empresa de transporte e os vereadores têm que autorizar qualquer saída de dinheiro, qualquer recurso financeiro. Quem aprova e libera são os vereadores. E aí chegou esse projeto para que a gente liberasse o atendimento à empresa de ônibus num valor de R$200 mil mensais. Esse valor ele seria repassado para a empresa com o intuito de quê? De ajudar, já que a empresa estava dizendo que não tinha como manter o padrão nem melhorar por conta que a passagem, a gratuidade não ajudava para que a empresa se sustentasse no município. Nesse momento, eu questionei novamente. Eu disse, gente, isso não vai resolver o transporte. Isso não vai resolver. E aí a gente ficou no debate na Câmara, né? Não, isso então tá. Então vamos fazer o seguinte, eu concordo. Vamos liberar. Vamos liberar os 200 mil. Vamos ver o que vai acontecer. Mas não vai resolver. Fato, não resolveu. Não é verdade? Não resolveu. Saiu uma empresa de ônibus, hoje nós temos uma empresa em que as pessoas passam hora nas paradas de ônibus. As paradas de ônibus nossas não têm infraestrutura. Nós não temos ligação dos bairros mais distantes com o centro da cidade. O nosso transporte público está uma calamidade. Hoje, a gente paga passagem para empurrar ônibus. Mas não é a Sandra Campana que está falando. Não é a Sandra que está falando. É a população que está sentindo na pele. As pessoas pegam o transporte para marcar consulta em Belém, chegam atrasadas, quando chega a consulta já passou, são relatos da população. Pessoas que deixam de ir para as universidades por conta do transporte público, né? Isso, a gente tem uma proposta, inclusive, na verdade é uma solução, de termos um transporte para os universitários. Por conta do horário, tem pessoas que deixam de estudar porque chegam madrugada em suas casas. Então, o transporte movimenta a cidade. A gente precisa sair da nossa cidade para procurar alguma outra benfeitoria no município vizinho, né? Então, a gente realmente precisa urgentemente melhorar. Olha, a gente faz um cálculo muito rápido. R$200 mil por mês. Durante um ano, são 2.400.000. Esses 2.400.000, você multiplica por 4 anos. 9.600.000. Estão dando aqui para 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. Então né? é assim, não é a Sandra que está falando. É que aconteceu. A gente libera esse recurso. E os nossos munícipes não são bem atendidos. Então o que está se fazendo com esse dinheiro? É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então são esses questionamentos que eu sempre levantei na Câmara Municipal e sempre perguntei a clareza, a transparência do recurso público. Porque esse dinheiro aqui, ele é nosso. Ele é das pessoas do nosso município. Então, o que está sendo feito? Está resolvendo? Não está resolvendo. Piorou. O transporte público no município piorou muito. E o que se tem de planejamento para o futuro? Se não tem planejamento para a água. Para a água. São 10 milhões que não vão ter retorno para a população, né? Não, já foi. Já era. Esse dinheiro é um dinheiro que ele não está sendo investido. Ele vai ser investido pelo dono da empresa, né? Eu queria entender ainda, porque eu acredito que com esse valor a gente já conseguiria ter uma frota nova aqui no município,
né? 10 milhões, as pessoas às vezes não têm a noção do milhão, né? 1 milhão. Não 1 tem milhão. noção 1 milhão do é milhão. muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro, 1 milhão. Vamos continuar, né? Realmente o transporte público é uma necessidade, é um dinheiro que poderia estar sendo investido realmente para os moradores, né? E não foi, né? Porque o dinheiro já foi, né? Já foi gasto, né? E a gente não viu realmente melhoria alguma, né? E aí às vezes a gente fica se perguntando e queria entender. Eu queria entender um pouquinho mais, sabe? Eu acho que as coisas elas têm que ter transparência, não podem estar debaixo do tapete, né? Sentar, chamar a empresa de ônibus mas só que você tem que entender também que eu sou única, eu e Fabiano. Nós somos únicos na Câmara. Quando não se quer, não vai. Não vai, não tem jeito. Então a gente vai ficar lá e falando e pedindo porque seria a votação, não né? vai. Seria na votação, né? Eu tive vários requerimentos meus que foram simplesmente ditos não. Entendeu? Porque o plenário é soberano. Então não adianta eu e Fabiano querer se os outros 9 não querem. Eles votam contra e acabou. A ordem vem para votar contra, não pode passar. A ordem veio, não vão votar mesmo. A gente não vai ganhar. Então, são coisas porque você não fez. Porque precisa da aprovação da Câmara para que a coisa caminhe. Não vai, não tem como. É complicado. Complicado. Partimos, então, do transporte público para a saúde, né? Saúde. Qual a visão da Sandra Campana em relação à saúde de Benevides? Saúde. Hoje nós temos em torno, imagina-se, mais de 74 mil pessoas no município. O nosso município não tem hospital. E quando a gente era bem pequenininho, Benevides tinha hospital. Quando Benevides era mais interiorana, tinha hospital. E hoje não se tem hospital. Eu também queria entender a lógica de não se ter hospital quando a população cresceu. Enquanto que a gente tem, hoje a gente vier, Marituba tem hospital, pula Benevides, Santa Isabel tem hospital. E a gente era tão pequeno naquela época, logo que eu cheguei aqui em Benevides, e tinha hospital. E hoje Benevides não tem hospital. A gente deu um passo para trás, né? O que a gente já... Hoje, o que a gente já perdeu de cidadão benevidense. Pela demora. Não se tem criança que nasça mais, porque não tem parteira. Como é que vai ter criança que nasce em Benevides? Porque hospital, maternidade não tem, né? E aí as crianças hoje ou são de Ananindeua, ou são de Belém, ou são de Marituba. Isso nos entristece. Isso que essa nova geração aí, ela só está se criando em Benevides, mas ela não é benevidense. Não é, porque as crianças não nascem mais aqui, né? E isso é uma preocupação, tem que ter um planejamento municipal. Tem que haver um planejamento para ver o que a gente pode fazer. A gente precisa realmente fazer um hospital maternidade. E essa é uma das soluções que a gente tem para Benevides. A gente pretende, sim, fazer isso sair do papel. Uma hora diz, o hospital não pode reabrir o hospital. Você já passou na frente da estrutura daquele hospital? Eu vi um vídeo hoje de vocês gravando lá na frente. Vi, e eu achei interessante, né? Os tapumes, né? Né? Então, aquela estrutura lá já é uma estrutura que, ao meu ver, provavelmente a gente não consiga aproveitar nada. Mas existe uma grande discussão. Não pode ter o hospital, a gente não pode fazer o hospital, não pode reformar o hospital, não pode reabrir o hospital, porque o terreno não é do hospital, o terreno é de outra pessoa. É muito simples. A gente, quando quer, a gente consegue tudo que se quer. Se conseguir um terreno grande para a Usina da Paz, não se consegue um terreno para o hospital? Eu não consigo entender a logística, essas coisas assim, que para mim é falta de vontade mesmo. É falta de vontade. Não dá, tá? Esquece, vamos construir um novo hospital. Talvez até já se tenha, não sei, mas fica nesse questionamento. Está em processo judicial. A população está sofrendo com isso.
A população está sofrendo, você imagina. Hoje a gente tem pessoas que elas deixam de ir para a nossa UPA, porque a nossa UPA pegou uma fama. Uma fama, né? Que é até dolorido eu, enquanto vereadora, falar que a nossa UPA pegou uma fama de matador, isso é muito triste. Tem coisas que me entristecem enquanto vereadora, porque eu olho e digo, eu não disse que eu estava certa. Hoje as pessoas vão para o município vizinho, para a UPA do município vizinho. Isso é muito triste para nós, benevidenses. Você ter que se deslocar do seu município porque a sua urgência não tem um atendimento bom, porque a nossa UPA não tem um atendimento bom, porque falta gestão. A saúde falta gestão. A saúde não pode esperar. Não pode, não existe. Vou esperar para amanhã para tratar. Não existe. É uma verba que vem certa para a saúde. Então, por que a gente não tem um hospital em Benevides? Eu não consegui chegar a essa conclusão. Por que a gente não tem um hospital em Benevides? Só tem para mim uma coisa: falta de interesse, falta de vontade e falta de planejamento. E é muito triste hoje. Os postos de saúde, eles não estão abastecidos. A questão de exames de referência é pouco o que são oferecidos. E muitas vezes a população nem consegue chegar a ter esses exames. Tem exames aí que aparecem agora de 2 anos atrás. Isso é muito, muito ruim. E Sandra, esses dados você acompanha nesse dia a dia com dia a dia. Com Não sou eu que estou falando, né? são as pessoas que falam. E olha, tem postos de saúde que ainda não conseguiram ser reformados. Já passaram-se 4 anos. Não se reformou o posto de saúde do Independente. Um posto de saúde que não está ampliado. Lá os funcionários, quando voltam das suas demandas na comunidade, não tem lugar para sentar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não sou eu que estou dizendo. Vão lá, o posto de saúde está lá. Não foi reformado. Esse é um e tem outros que ainda não foram. O posto de saúde, que era para ser lá no Novo Brasil, não foi terminado. Porque a gestão passada deixou. Ei, para com isso. Esquece, agora já são 4 anos de mandato e continua no mesmo jeito que foi deixado. A saúde não pode esperar. São coisas assim que, para mim, são emblemáticas, que têm que ser resolvidas. Então, a nossa proposta de governo é realmente fazer o hospital e maternidade no município de Benevides. A gente teve cortes, né, do governo federal de bilhões. Você acha que vai acontecer uma dificuldade maior dos municípios arcarem com essas promessas? Se torna mais difícil com cortes do governo federal? Benevides hoje tem um centro empresarial muito grande. Automaticamente tem uma arrecadação muito alta, como jamais se teve em Benevides. Se houver um gestor que saiba planejar os gastos, muita coisa em Benevides vai mudar. Precisa, sim, se fazer um planejamento. A nossa arrecadação hoje, tributária, é muito alta. E ela bem planejada e bem feita, eu tenho certeza que Benevides vai dar um salto como nunca se houve. É inesperado. Mas é preciso fazer planejamento. Eu não consigo conceder e aceitar hoje que Benevides não tenha água nas torneiras. Um único microsistema de água que foi feito lá no Novo Brasil. Pode ir lá, o microsistema custou quase que $500 mil. Quase $500 mil. Não se tem água nas torneiras no Novo Brasil. Vão lá ver. Pode ir lá. Único. E não funciona. Então, planejamento é o nome disso. Cortes do governo federal, mas se a gente tiver um bom planejamento, com a arrecadação que se tem hoje em Benevides, que não é pouca, dá para se fazer muita coisa. Perfeito. A mulher é realmente diferenciada. Você era a única mulher mesmo na Câmara, né?
Eu era a única mulher, né? E vamos ver aí no novo... como é que vai pleito, ficar como é que vai essas ficar, novas cadeiras, né? Se vai ter... Eu espero que entrem mais mulheres, né? A gente falou um pouquinho da saúde, falamos do transporte público. E a saúde também envolve, assim como a educação, né? Muitos funcionários. A falta de valorização dos funcionários foi um dos quesitos também que a gente resolveu abordar, né? Como é que você vê a falta de valorização dos funcionários municipais? Penso que, tendo um bom planejamento, a gente não vai precisar cancelar os contratos final de ano para retomar no ano seguinte, né? Que isso é uma das coisas que eu não concordo. Você usufrui do trabalho dos funcionários e quando ele mais precisa, a término de contrato, para pleitear novamente no ano posterior, para que ele volte a trabalhar. Eu não concordo com isso. Acho que não deve existir, e no nosso governo não vai existir essa quebra de contrato. Está contratado, está contratado. A questão da valorização do funcionário. Hoje nós temos uma diferença no salário dos funcionários, uma desigualdade salarial, inclusive na educação, onde a gente pretende equiparar os salários, né? A gente vai equiparar os salários. É uma das promessas de campanha. É promessa de campanha. Eu acredito que é uma solução, né? A valorização tanto dos contratados quanto os que são efetivos. Isso aí tem que ser sanado. A gente não pode ter essa desigualdade salarial. Causa um desconforto muito grande, né? Um desânimo, né? A gente tem recebido muitas reclamações com relação a isso. E é um dos questionamentos que a gente vai ter que resolver no nosso município. Tanto a questão de não ter término de contrato final de ano e também essa desigualdade salarial não deve existir e não vai existir. Concurso público, no possível mandato do Fabiano Carvalho, terá? Então, a questão do concurso público já vem há muitos anos, né? Então, o concurso público tem que ser uma das metas, né? Porque acabam fazendo, o município não tem concurso público, acaba tendo essa prisão política, esse cabresto político. Isso com a gente não vai ser assim. Nós precisamos realmente fazer o concurso público em Benevides. Eu não tenho uma estimativa de quantas pessoas tem que são efetivas no município e quantos são contratados. Mas eu posso lhe garantir que é muito grande o quadro de contratados no município. Não é bom para o município. Hoje nós somos a terra da liberdade? Será que somos a terra da liberdade? Será que somos? Será que... Responde aí a galera que tá animada aqui no chat. Aqui. Será que nós somos mesmo a terra da liberdade? Eu acho que nós não somos a terra da liberdade. Né? Porque hoje você vive numa perseguição política incrível. E a gente sabe que existe isso com os funcionários, né? E quando a gente for fazer o concurso público, isso com certeza vai acabar. A pessoa tem que ter liberdade de expressão. Nós estamos na terra da liberdade. Cadê a nossa liberdade de expressão? Para finalizar essa primeira parte, né? Empréstimo de 34 milhões. Foi um dos temas também. Esse empréstimo de 34 milhões, como você vê esse empréstimo? Empréstimo de 34 milhões, eu não poderia vir aqui sem falar disso, né? Empréstimo de 34 milhões foi um das nossas maiores batalhas, tanto minha quanto do Fabiano, na Câmara Municipal. Chegou a demanda de que a gente teria que aprovar, porque, como eu falei, os vereadores são responsáveis e nós que liberamos o recurso para que o município, para que a gestão possa usar, né, esse recurso público. O empréstimo de 34 milhões, chegou o pedido na Câmara para que nós liberássemos esse empréstimo.
eu nunca fui contra o empréstimo de 34 milhões. Mas eu queria transparência no empréstimo. Como eu sempre quis a transparência no empréstimo. Porque vamos raciocinar. Você, na sua casa, tem algumas demandas. Você chega e diz, eu pretendo fazer um empréstimo bancário. Tá. Mas você vai fazer um empréstimo bancário para quê? Você tem que saber para que você vai usar. Ou você vai lajotar a sua casa, ou melhorar o seu banheiro, ou ampliar uma varanda, ou melhorar a cozinha, melhorar a sala. É para isso que serve o empréstimo. Você vai ter que ter um planejamento em que você vai usar os 34 milhões, que era o caso. Da mesma forma você fizesse com a sua casa. E não ficou muito claro esse empréstimo. E eu sempre cobrava. Eu aprovo o empréstimo. Mas me diga, com o que vai se usar? Porque com o empréstimo de 34 milhões, tranquilamente se faria um hospital. Não se faria? Dava para fazer hospital e maternidade. Ou só maternidade. Ou só hospital. Ou os dois juntos. Não dava com os 34 milhões para melhorar a saúde? Fazer uma urgência e emergência no Murinim maior. Ou ver se há necessidade de fazer uma urgência e emergência maior para atender a população de uma forma melhor. Fazer uns postos mais ampliados. Melhorar o transporte público do município. Melhorar o sistema de abastecimento de água. Mas isso não foi esclarecido. Isso não foi esclarecido. Só foi pedido o empréstimo dos 34 milhões. Esse valor foi pulverizado em várias áreas? Foi Sandra? Eu não tenho conhecimento de que tenha sido usado, em que áreas foi usado. Eu sei que o empréstimo de 34 milhões foi aprovado. Houve um consentimento. Eu me abstive na votação. Não concordei. Não pelo fato do valor, mas que me dissesse com transparência onde é que se ia usar os 34 milhões. E tenho conhecimento de que esse valor realmente esteve na conta. Nós temos aí 10 anos para pagar esse valor, né? E esse valor, naturalmente, vai se transformar não em 34, mas em 70, em 100 milhões, com juros e o tempo para se pagar. Aí eu te pergunto, foi melhorado o sistema de abastecimento de água do município? Foi melhorado o transporte? Nós temos hospital no município? Cadê os 34 milhões? Para onde foi esse dinheiro? Esse é o questionamento que eu faço até hoje. Top. Essa Sandra é danada, né? Sandra, fala ele com seu eleitor, tá? Diga lá para eles votarem 11, enquanto depois a gente vai fazer um bate-papo aqui com o pessoal que tá no chat. Olha lá para aquela câmera azul, né? E peça o voto. Fale direto com seu eleitor. Então, a gente tem realmente várias propostas. A gente pretende governar o município de Benevides com planejamento. Sabemos das necessidades da nossa população, né? São necessidades emergenciais. Até tenho comentado, eu e Fabiana, a gente até tem comentado que um dos principais, o que a gente precisa fazer de imediato, não é mudar a fachada, é abastecer os postos de saúde com remédios, sabe? Com que a população seja imediatamente bem abastecida, né? Ter um olhar emergencial ao município de Benevides. E a gente gostaria muito mesmo contar com o voto de cada benevidense que vote aí no 11 para Fabiano Carvalho e Sandra Campana. Perfeito, perfeito.